Observe a plantação de trigo, certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane, no meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Essa é uma de muitas parábolas que o Senhor Jesus usou para trazer ensinos para seus discípulos. Ele usou exatamente uma plantação de trigo com joio para trazer alertas. E assim diz o texto: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Para compreender melhor por que o Senhor Jesus usou essas duas plantas como exemplo, é necessário saber a diferença entre elas. Veja esse vídeo a seguir. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó, aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Durante um determinado período, o joio e o trigo são tão parecidos que é difícil até mesmo para quem é do ramo da agricultura diferenciá-los. Possuem a mesma cor, caule e folhas, mas quando começam a amadurecer é que as diferenças surgem. O trigo passa a ter uma cor amarelada, enquanto o joio continua verde, ou seja, não muda para melhor. Suas raízes também possuem diferenças. As do joio espalham-se e se entrelaçam nas raízes de outras plantas, fazendo com que, ao tentar arrancá-las, acabe extraindo também as outras plantas. Por isso, o Senhor Jesus orientou, e os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Outro aspecto, e o mais importante, é quanto à frutificação. Os frutos do joio secam antes de amadurecerem e não podem ser ingeridos, pois são tóxicos. Já os do trigo são saudáveis e produzem uma das maiores fontes de alimento. Agora que você entendeu as diferenças entre joio e o trigo, fica fácil compreender a analogia espiritual feita pelo Senhor Jesus. Isso está ligado entre ser falso e ser verdadeiro. O próprio Senhor Jesus esclarece aos seus discípulos que o trigo e o joio são a referência aos filhos de Deus e aos filhos do maligno. O trigo diz respeito aos verdadeiros convertidos que o próprio Senhor Jesus tem plantado para a sua glória. Por outro lado, o joio são os falsos convertidos que se infiltram no meio dos filhos de Deus, com o propósito
de influenciá-los para o mal. O joio está sempre causando rebeldia e confusão na igreja do Senhor Jesus, pois é o diabo quem o semeia. Dessa forma, o joio se parece com o trigo, mas não é, o que faz muitos se iludirem com ele. Essa é uma das estratégias do inimigo de nossas almas, para enganar os escolhidos e lhes tirar a salvação. Os frutos do que são trigo os diferenciam. Em outras palavras, os frutos do joio são da carne, por isso são venenosos, matam a vida espiritual de quem se alimenta deles. Está em Gálatas 5, do 19 ao 21. Vamos ver. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por outro lado, os trigos são frutos provenientes do Espírito Santo, que habitam nele. Está em Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso, tudo o que o trigo faz é para a glória de Deus, ao contrário do joio, que só visa seus próprios interesses. Perceba que tais características só poderão ser percebidas com o tempo. É Jesus quem vai mostrar quem é quem. Por essa razão, a orientação do Senhor Jesus é para deixarem que cresçam juntos, pois chegará o dia da grande colheita, em que os anjos virão e separarão os verdadeiros dos falsos. Os fiéis, o trigo, vão para o celeiro de Deus, o céu, enquanto os falsos convertidos, o joio, irão para o fogo eterno, o inferno. E fique atento, não basta ter cuidado com os joios, mas é preciso tornar-se e manter-se trigo, por meio da busca contínua do Espírito Santo, isso é, em santificação.